A ciência do movimento tem nome, Supraial, muito mais que suplementação. Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização com o tema viscossuplementação e manejo da dor do joelho. Eu sou o Dr. Adriano Marques de Almeida e irei conversar com os doutores João Alves Grangeiro Neto, doutora Camila Cohen Caleca e doutor Geraldo Sérgio de Melo Granata Júnior. Vamos falar a respeito desse assunto muito importante, que é a viscosuplementação e manejo da dor no joelho. Então, gostaria de comentar aqui e saber de vocês, a opinião de vocês, considerando aí a classificação de osteoartrite, segundo Kelvin Lawrence, qual a melhor indicação de viscosuplementação? Um paciente com uma osteoartrite mais leve, moderada ou mais avançada? Vamos começar aí com a doutora Camila. Doutora Camila, por favor, qual seria a sua opinião? Oi, pessoal, boa noite a todos. Eu acho que atualmente o ácido hialurônico é um grande adjuvante aí no tratamento das doenças inflamatórias articulares, né? Sendo elas uma delas a osteoartrite. Segundo todas as referências, quando a gente tenta buscar os fatores preditivos de melhor resultado do ácido hialurônico, todos se encaixam realmente com graus mais leves de osteoartrite, né? Seja qualquer classificação que a gente use, seja pelo fenótipo, seja até pela Kellgren-Lawrence, que é a tradicional, mas quando a gente olha realmente todos os fatores preditivos publicados na literatura, eles colocam o grau 1 a 2 como melhor resultado, o grau 3 também tem um bom resultado, mas o grau 4 já é um mais interrogado. Entretanto, o grau 4 algumas vezes surpreende a gente, né? E os pacientes eles relacionam uma melhora da dor até maior, né? Até o intervalo de melhora, digamos, a dor que estava 9 vira uma dor 7 ou vira uma dor 6, mas para ele tem um impacto muito grande na melhora da qualidade de vida, apesar de ser uma dor que não influenciou tanto, não, né? Quantitativamente ela não teve uma grande melhora, mas teve um impacto funcional para ele muito importante. Mas sem dúvida hoje, se a gente for seguir a referência, né, e os guidelines que existem, são os graus mais leves de Kellgren-Lawrence. Doutor Grangeiro, o senhor também concorda que nos graus mais leves são os mais indicados? O senhor utiliza também nos casos mais avançados? Adriano, eu acho que todas essas colocações da Camila foram excelentes e realmente a literatura hoje ela corrobora absolutamente tudo isso. Mas eu acho que é importante também, quando a gente pensa na viscosuplementação, a gente vê também muito do perfil do paciente. Muitas vezes você pega um paciente no consultório em que ele tem uma osteoartrite inicial, ela não está tão agravada, mas você vê, por exemplo, que esse paciente ele é um futebolista, ele tem um varo, ele usa muito esse joelho, ele não tem um grau de artrose avançada, e disseram para ele que ele vai fazer uma viscosuplementação do joelho e que a dor dele vai sumir, e na realidade ele vai conseguir fazer o esporte dele de final de semana. E muitas vezes a coisa não é bem assim. Por quê? Porque esse paciente, apesar de ter uma artrose não tão avançada, ele tem uma demanda grande desse joelho e ele tem uma expectativa que, na realidade, não é só a viscosuplementação que vai resolver, ela pode ajudar. Mas, muito provavelmente, se a gente não fizer uma correção de eixo, né, não explicar para ele que esse menisco está sofrendo, que esse menisco está extruso e já apresenta algumas alterações degenerativas, muito provavelmente esse processo de viscosuplementação vai gerar uma frustração nesse paciente especificamente, tá? Muito bom. Pegando esse gancho, gostaria de perguntar ao doutor Granata, então, quando você indica a viscosuplementação em todos os pacientes com artrose, ou existem algumas situações em que você não indica a viscosuplementação? Boa noite, Adriana. Boa noite, João e Camila. Boa noite. Eu indico a viscosuplementação na grande maioria dos pacientes, como primeira escolha, a não ser que esse paciente tenha um processo inflamatório muito grande, um derrame articular. Então, não adianta eu querer misturar um ótimo líquido, o paciente investir na compra desse líquido, dessa visco, né, que atualmente nem é líquido, parece uma graxa, e querer misturar com o líquido sinovial lá dentro. Então,
eu primeiro faço uma sinovectomia desse paciente com corticoide, geralmente com triancil, triancinolona, e aguardo umas 2 semanas e depois começo a aplicação. Com a viscosuplementação, indico também, como os colegas falaram, nos grau 1, 2 e 3, né, com certeza. O grau 4, ele vai bem, mas com ressalvas, depende do produto e depende desse tipo de joelho. E o grau 5 é complicado. Queria só fazer um adendo interessante do que o Granata falou, que tem um trabalho do Vadel justamente em casos grau 4, de pacientes que já estavam na fila para fazer uma artroplastia de joelho. Eles fizeram um levantamento grande dessas pessoas e viram uma análise que, quando a gente faz ácido hialurônico nesses pacientes, principalmente quando foi a primeira infiltração, eles conseguiram, de fato, postergar em até 7 anos a indicação de uma artroplastia. Então, é o que o Granata falou, a gente pode usar na maioria dos pacientes, né? Muitas vezes a gente sai, né, da indicação perfeita, mas com a expectativa de melhorar a função e postergar uma prótese, né, que também é válido. Muito bom. Corroborando o que a Camila falou, isso é muito importante, eu achei que até ia ser mais para o meio, mas existem trabalhos mostrando, existe um trabalho de 2014, se não me engano a data, em que ele fala que a primeira aplicação, você diminui muito a quantidade de artroplastia, que aumenta na segunda vez que você faz depois de 9 meses, 6, 9 meses, atingindo até 1 ano, né? Alguns casos chegam a atingir. E a terceira é melhor ainda, ou seja, cada aplicação que você faz sequencial, esse paciente vai adquirindo uma melhora maior do que a anterior. E saiu um trabalho justamente mostrando a quantidade de dias que você consegue postergar uma artroplastia de joelho com a primeira, segunda, terceira e quarta infiltração. E aí a quarta infiltração você consegue postergar mais de 1.000 dias uma artroplastia de joelho. Então é bem interessante, assim, é bem animador, eu diria. Bem animador. Esse gancho, uma vez que vocês indicam a viscosuplementação, com qual periodicidade vocês indicam que seja feita uma nova aplicação? Ou isso é definido inicialmente ou é devido à resposta do paciente ao tratamento inicial? No meu caso, eu falo isso para todos os meus pacientes, eu faço de acordo com a resposta do paciente e demanda funcional X tempo, não tem um tempo na minha cabeça. Isso pode variar de 6 meses a 2 anos, ou a mais. Então, eu não marco, na verdade, para ir refazendo a infiltração, mas isso é a minha concepção, eu espero a demanda do paciente. No seu caso, Grangeiro, você também aborda dessa maneira? Adriano, eu acho que toda vez que você, na clínica, você propõe esse tipo de tratamento para esse paciente, a viscosuplementação, sempre vem a pergunta do paciente, né? Doutor, e por quanto tempo isso aí, na realidade, vai funcionar? Eu acho que isso está muito relacionado ao grau de demanda do paciente, enfim, ao grau de comprometimento dessa articulação, como já foi colocado aqui anteriormente. Eu, particularmente, pelas características do produto que eu uso, geralmente fica aí em torno de 6 meses a 1 ano. É o que a gente, em termos práticos, tem feito e com resultados bastante satisfatórios. Você também faz isso, enxerga dessa forma, Granata, ou você indica com uma periodicidade definida? Eu misturo as duas coisas. O que a Camila comentou é perfeito e o que o João também. Eu faço a viscosuplementação desde 1900 e bolinha. E desde quando surgiu a primeira, que a gente, não vou falar propaganda aqui, mas a gente achou que ia ser ótimo. Mas, na verdade, hoje continuam todas as marcas aqui no país, e me desculpe, mas não dá para você comparar alhos com bugalhos, né? Produto de 1995 com produtos fenomenais atuais que existem no mercado. Então, o hialuronato de sódio ou ácido hialurônico, ao longo da minha vida, eu comecei a perceber que com a melhora da viscosidade do produto, aí depende, nós vamos entrar nesse assunto, né? Peso molecular e concentração, mas esses produtos conseguiram, através de uma molécula longa, deixar o paciente muito estável com 9 meses a 12 meses. Muito, muito estável. Que antigamente era reduzido para 6, nem chegava a 9.
Então, depende meu comentário depende muito do produto que o médico quiser, ou que ele tem na mão, na sua cidade, no seu estado. Mas, em média, é o que o João falou, entre 6 a 12 meses. Então, aproveitando que você entrou nesse assunto, Granata, vamos falar sobre as características dos ácidos hialurônicos, qual a preferência de vocês? Queria que você pode começar comentando sobre crosslink, peso molecular, concentração, aplicação única ou múltipla. Na sua opinião, o que é mais importante? Presença, ausência de crosslink, ter uma concentração muito elevada, ter um peso molecular muito elevado ou não, ou ter uma concentração muito elevada? O que é mais importante, na sua opinião? Desde quando eu estudo e adoro viscosuplementação, a Camila sabe disso, é, o meu, o meu, o meu pai da viscosuplementação é o inventor, que é o Endre Balázs, que é um húngaro que desde 1974 injeta hialuronato nos joelhos para a melhora do paciente. Mas, enfim, ele falava de uma coisa chamada viscosidade. E a viscosidade, ela é a fórmula de peso molecular com concentração. Então, para mim, não tem o mais importante. Eu preciso ter peso molecular, eu preciso ter concentração para ter uma viscosidade. Não é só um item que, ao meu ver, é importante. Não adianta nada ter um produto com uma molécula longa, peso molecular altíssimo e ter uma concentração baixa. Existem produtos assim, ou o inverso também. Mas eu tendo uma quantidade de peso molecular acima de 2,0, 10 a sexta Dalton, e tendo uma concentração boa que me permita ter uma viscosidade ótima, esse é o ponto que, para mim, é o melhor para o paciente, o que permite ele ter essa durabilidade de 9 a 12 meses. Camila, quais são suas É, então, só para a gente lembrar, quem está escutando a gente no podcast, a gente está falando de concentração, elasticidade, viscosidade, se ele é cross-linkado, se ele não cross-linkado, a origem dele se é sintética ou aviária, hoje a maioria é sintético, e a gente está falando de produtos que estão vindo aí que tem agregantes ou não, se tem sorbitol, algum açúcar agregado ou não. Então, a gente tem muitas características para serem estudadas. E acho que tudo isso que a gente falou em relação a todas essas características, o que importa é o que eu busco do ácido hialurônico. E o que eu estou buscando é uma fase mecânica e uma fase anti-inflamatória, ou inflamatória, enfim. Então, eu estou buscando a fase farmacológica e a fase mecânica, né? A fase mecânica, na minha opinião, exatamente vem da elastoviscosidade, né? Que é isso que a gente estava falando. Produtos muito líquidos, talvez eles não atinjam a mecânica que a gente busca. Então, você tem que ter uma elasticidade, uma viscosidade que sejam suficientes. E em relação à fase farmacológica, eu preciso ter uma concentração e um peso molecular ideal, né? Então, é isso que a gente busca. Então, é um conjunto de informações. No objetivo de ter um produto com ação anti-inflamatória, eu vou buscar uma concentração alta para conseguir se ligar nas minhas moléculas de CD44, fazer uma sobrevida maior, uma produção endógena de ácido hialurônico, e eu vou buscar, além disso, um peso molecular alto, porque eu quero uma ação anti-inflamatória. Né? Então, é isso que a gente está buscando. Se eu estou buscando um produto mecânico, eu estou buscando uma elastoviscosidade que seja ok, que seja com uma milipascais que sejam adequados para a gente considerar isso não um líquido, mas uma substância mais gelatinosa. Então, é difícil da gente falar qual que é mais ou menos, é o que eu estou buscando, né? Se eu quero mais mecânico, se eu quero mais farmacológico, e eu acho que vai ter um momento que a gente vai saber exatamente qual produto usar para cada paciente. Porque até hoje a gente acaba elencando todo mundo nessa mesma rede, né? Mas tem pacientes que são menos inflamatórios e também tem dor, tem pacientes que são mais inflamatórios e também tem dor. Então, cada um responde diferente a um produto, tem gente que não responde a um, responde a outro, e acho que isso que a gente ainda precisa entender um pouco melhor. Na sua opinião, Grangeiro, existe um ácido hialurônico ideal ou você também enxerga que pode haver diferentes indicações dependendo do perfil do paciente? Eu concordo absolutamente com tudo que foi colocado aí anteriormente, mas acho também, quer dizer, em termos práticos, a gente vê o perfil do paciente e utilizar para aquele paciente um determinado produto. Eu acho que isso é um modelo teórico bastante interessante. Eu acho que, na realidade, há necessidade de estudos serem conduzidos dessa forma, mas eu hoje, preferencialmente, no meu dia a dia,
eu dou preferência, sim, aos ácidos hialurônicos cross-link de alto peso molecular. Com relação ao crosslink, Granata e Camila, vocês também preferem produtos com ou sem crosslink? O crosslink, na verdade, tem algumas questões, né? Tem o crosslink natural, que a gente pode dar com açúcar, tentando fazer a ligação com a molécula de ácido hialurônico, ou um crosslink forçado, né? Digamos assim. Existem alguns trabalhos mostrando que quando a gente faz o crosslink, ele pode ter maior taxa de reação, né? Como, por exemplo, a gente tem algumas moléculas, então a gente teria algum potencial mais reativo do corpo na tentativa de degradar essa molécula. Hoje em dia eu uso uma substância que tem um crosslink natural, na verdade por uma substância feita, né, que faz ali ao redor do ácido hialurônico, não é uma substância considerada crosslink real. Então, eu não sei, algumas experiências que eu tive com crosslink mesmo isolado, eu tive algumas reações, mas são coisas muito pequenas, eu acho que não porcentagem, assim, de verdade, a porcentagem não é significante, né, no meu dia a dia. Então, eu acabo usando hoje um peso molecular que é intermediário para alto, isso também é uma controvérsia em relação à classificação do peso molecular, com alta concentração de molécula de ácido hialurônico. No seu caso, Granata, você prefere produtos com ou sem crosslink? Sem, Sem porque crosslink. por causa que a Camila falou, mesma justificativa. Quando você tem a reação, raramente, mas existiu, é assustador, chegando até o ponto de confundir com uma pioartrite e ir para o centro cirúrgico. Então, eu não uso mais. E você prefere aplicação única ou múltipla? Além da literatura, você vai achar de tudo na literatura, mas, além da literatura, experiência própria, as seriadas eu prefiro mais do que a única. As seriadas, uma vez por semana, 3 vezes, 4 vezes, ou 10 dias também é um tempo bom, eu acho que vai melhor. Quanto à durabilidade e início do efeito. É uma experiência pessoal que eu tenho. Camila, tem essa mesma percepção? Na minha rotina, eu uso dose única, sempre, há muito tempo, mas eu entendo quem usa 3 doses, mas é que tem alguns trabalhos, por exemplo, publicado no Eurovisco, que colocam na balança o custo-benefício em relação à função e dor e etc., que dose única seria suficiente e não seria necessário fazer 3 aplicações. E você, Grangeiro, qual a sua opinião? Na sua Eu prática? pref... Na minha prática, eu prefiro fazer dose única, né? Isso falando absolutamente em termos práticos. Se eu tenho um paciente com muita dor, com um derrame articular exuberante, eu prefiro, numa primeira semana, puncionar esse joelho, jogar trenciolona dentro desse joelho, e aí na outra semana eu faço a minha viscosuplementação com uma dose só. Essa geralmente é a rotina que a gente faz. E nas demais situações, você costuma usar corticoide sempre ou às Não, vezes? não uso corticoide sempre, não. Camila? Eu não uso corticoide com ácido hialurônico há muito tempo. Só quando é nessas situações que o Grangeiro e o Granata pontuaram, sinovite, enfim, eu coloco ele antes, mas junto eu já não coloco faz um tempo. Você, Granata, costuma usar corticoide em associação com ácido hialurônico? Depois que eu li um trabalho publicado em 2016, mostrando a mistura do hialuronato de sódio com corticoide e com alguns anestésicos, que eles quebram a molécula, eu não uso. Desde 2016 não uso mais, porque eu acho que eu vou tirar as propriedades daquele produto fantástico, que tem uma tecnologia fantástica, para ajudar o paciente. Eu acho que eu vou estragar o produto. Então eu faço como o João falou e como eu citei antes. Faz antes, se precisar. Se tiver uma sinovite, um derrame, faço antes, aguardo 2 semanas e depois faço o hialuronato. Perfeito. Tem se popularizado muito o uso do ultrassom no consultório, e alguns têm feito infiltração guiada por ultrassom no joelho, especificamente.
Na prática de vocês têm utilizado, vocês veem necessidade? O que vocês acham disso? Da utilização do ultrassom para fazer aplicação intraarticular no joelho? Renata, qual a sua experiência, a sua opinião com relação a isso? Nossa, eu que vou começar com essa, que a minha opinião é drástica. A minha também, É... fica tranquilo. Então obrigado, Camila. Você me deixou muito Pode tranquilo. falar aqui no nosso. Então, já que nós estamos batendo um papo, me perdoa, mas eu pessoalmente tenho trabalho mostrando os vários tipos de agulha, isso numa artroscopia. Então, numa artroscopia, eu peguei a agulha e verifiquei que tem agulhas que você não chega a interarticular, porque você barra numa sinovite de espessura tão grande que a luz da agulha está dentro da sinovite. E eu acho que esse caso é aquele caso que arde na hora que você aplica, é o caso que dói. Então, uma agulha um pouco mais longa vai acabar com isso. Então, vamos lá. Existem 4 portais, né? Existem vários, mas 4 clássicos que você pode enfiar uma agulha. Superomedial, superolateral, anteromedial, anterolateral. E tranquilamente, em qualquer um desses portais, você tendo uma agulha de comprimento adequado, até hoje eu não entendo para que serve o ultrassom. Acho muito marketing, muito sem nexo. Não vejo nexo em usar o ultrassom para fazer uma aplicação de hialuronato de sódio no joelho. No quadril, que eu preciso ir para o centro cirúrgico, acho que o ultrassom tem que ir junto com o médico, e ele tem que saber fazer ultrassom, mas no joelho, me perdoe, não tem necessidade. Qual a sua opinião, Camila? Não, eu acho que é o seguinte, eu concordo, na minha prática, eu não uso ultrassom, mas eu concordo com o Granata, eu acho que não é necessário para nós que tivemos um treinamento absolutamente intenso sobre punção de joelho. Então, na residência, sei lá quantas mil joelhos a gente puncionou e quantos portais de artroscopia a gente faz. Então, a gente pode escolher o que a gente quiser, a gente tem completa noção do que a gente está fazendo. Porém, cada vez mais, eu acho que as pessoas que estão fazendo infiltrações não são só ortopedistas, tem médicos da dor, anestesistas, fisiatras, reumatologistas, e que a prática deles na residência, no dia a dia, não foi como a nossa. Então, às vezes eu até falo, vocês têm dúvida, é melhor usar ultrassom do que fazer no lugar errado, porque é um produto caro, é uma infiltração errada, é uma infiltração cara, né? Uma infiltração que tem que dar certo, e se você aplica no lugar errado, dói muito. Então, muitas vezes, eu acho assim, eu vejo, convivo com pessoas de pós-graduação, você fala, tá na dúvida, você quer, tem ultrassom, você tem muita habilidade com ultrassom, então faz guiado, né? Na minha prática, eu, Camila, não utilizo, porque eu tenho habilidade de fazer sem o ultrassom por toda a nossa criação aí na residência, digamos assim, mas eu não acho, não condeno quem use, tá? Porque eu acho melhor se acertar olhando se você tem dúvida do que você fazer às cegas num lugar que você não tem ideia do que você está fazendo. Ligeiro, qual a sua opinião? Não, perfeito. Eu acho que as colocações aqui que foram feitas pelo Granato e pela Camila estão corretíssimas. A gente, pelo fato realmente de ter sido treinado em cirurgia do joelho, em artroscopia há muitos anos, eu acho que a gente pode dispensar o ultrassom para fazer esse procedimento que sempre a gente acaba fazendo no consultório, né? Adriano, Com todos os cuidados de asepsia, eu acho que isso é importantíssimo também, a gente tocar nesse assunto aqui, né? O fato de ser em consultório, isso não torna o procedimento menos asséptico, eu acho que os cuidados têm que ser absolutamente levados em conta, mas eu, para o joelho especificamente, eu dispenso ultrassom, Adriano, pelas razões colocadas aí. Fala, Granata. só um adendo. A Camila falou lindo, é perfeito, mas é que o meu pensamento é para um ortopedista, para um especialista de joelho, claro, obviamente, tirando nós, melhor fazer contração. Mas o meu pensamento, a minha frase, é porque eu vejo muito vídeo de Instagram, muita propaganda, muita coisa de colegas e amigos falando do ultrassom, e eu não concordo com isso. É complicado, porque eles tiveram o mesmo aprendizado que nós tivemos, né? Estão habituados a fazer
um ligamento cruzado posterior por via artroscópica, então ele sabe onde a agulha entra. Então é complicado isso. Para nós da mesma classe. Ok. Se a gente for pegar os guidelines que falam sobre viscosuplementação, tem muita controvérsia. Tem uns que nem indicam, tem outros que indicam como segunda linha de tratamento. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Quando vocês pegam no consultório um paciente com osteoartrite, tratamento em fase inicial, vocês já costumam indicar o ácido hialurônico ou vocês fazem algum outro tratamento antes e indicam o ácido hialurônico apenas se o paciente não evolui da forma esperada? Grangeiro, para você, ácido hialurônico é a primeira escolha de tratamento medicamentoso ou existe algum outro tratamento que você indica antes num paciente com osteoartrite que chega para você no consultório? Olha, não é, realmente não é. De fato, não é a minha primeira abordagem fazer o ácido hialurônico. É não raro no consultório, na prática do dia a dia, muitas vezes você pega o paciente aí na década dos seus 50 e tantos anos, 60, o paciente ainda fisicamente ativo, e ele te procura no consultório porque ele foi num médico e ali o médico disse que ele tinha uma lesão meniscal, a gente vê que é uma lesão meniscal estável, né, uma alteração degenerativa do menisco, e a gente acaba encontrando aí um afilamento de cartilagem no exame, ele nunca teve uma queixa prévia caracterizando aquilo como sendo, de fato, uma osteoartrose, entendeu? Então, eu prefiro, inicialmente, abordar esse paciente, tratar esse paciente de uma outra maneira, mas eu já deixo ele, eu já passo a informação para ele de que aquele joelho já começa a apresentar alguns processos degenerativos, para ele ficar atento a esses sintomas. E dizer para ele que o caminho do uso do anti-inflamatório contínuo, da medicação via oral, muitas vezes não é o melhor caminho. Se chegar num determinado momento como esse, digo a ele que a gente tem essa opção dentro do nosso arsenal terapêutico. Na sua opinião, Camila, já entra com o Eu acho grangeiro? que Não, eu acho que independente do guideline, seja ele controverso, seja ele a favor, seja ele contra, o que hoje em dia a gente já está um pouco mais amistoso em relação a isso, né? O guideline americano, da Academia Americana, que era o único que se posicionava sem citar o ácido hialurônico como guideline, ele aparece no ano passado como uma das opções de tratamento, mas independente de qualquer que seja o guideline, as três primeiras coisas fundamentais, perda de peso, exercícios funcionais com treinamento neuromuscular, né? E analgesia pode ser uso de anti-inflamatórios ou analgésicos, isso sempre tem que permear, né? Isso, na verdade, são as três primeiras coisas. Então, não pode esquecer dos exercícios, não pode esquecer da perda de peso, estimular o paciente quando possível perder peso e fazer os exercícios. Eu acho que o ácido hialurônico ele entra depois disso, né? Quando o paciente está engajado nessa missão de fazer o que ele tem que fazer, a fisioterapia ou exercício, seja o que ele achar melhor, e tiver com dificuldade em fazer, se mantiver um quadro doloroso e com dificuldade de manter esse treinamento neuromuscular, eu acho que o ácido hialurônico vem somar. Aí sim, eu acho que ele te ajuda a subir um degrau, né? Do tipo, eu fico melhor funcionalmente. Então, não adianta a gente indicar o ácido hialurônico se ele não tiver todas essas outras coisas junto. Se for só o ácido, achar que ele é milagre, aí eu acho que é ruim, né? Porque daí você não está alinhando exatamente o que você pode entregar. E é exatamente o que o Grangeiro falou, é alinhar a expectativa com realidade. O ácido ajuda? Ajuda, desde que a gente tenha todas essas outras coisas que são sempre presentes em qualquer guideline que a gente esteja falando. Eles são o nível 1 de evidência hoje, são essas três coisas em relação ao tratamento da osteoartrite. E você, Granata, já associa o ácido hialurônico a essas medidas iniciais de qualidade de vida ou você espera essas medidas surtirem ou não algum efeito para introduzir o ácido hialurônico? Não, corrobora com o que o João e a Camila falaram, completamente. Porém, cada vez mais a gente, como especialista de joelho, recebe o paciente que já fez tudo isso. Ou até o paciente nosso que não melhorou. O meu número é maior de pacientes que eu recebo que já fizeram tudo isso do que o paciente que não fez nada. E quando você faz a visco, a minha opinião, vendo o paciente, a melhora dá um upgrade muito grande nesse paciente. Muito grande mesmo.
Então, atualmente, ele não é como era no ano 2000, em 1998, em que você ficava, faço ou não faço? Será que eu faço? Hoje não, hoje ele entra na linha, faz e você vê a melhora do paciente. Não uma melhora total, mas você vê uma satisfação de qualidade de vida. Muito bom. Agora, vamos falar daquele cenário onde o paciente não responde, né, de forma satisfatória à infiltração do ácido hialurônico. O paciente teve uma boa indicação, é aquele paciente que você acreditava que teria uma boa resposta, mas o paciente não teve nenhuma complicação, porém, ele alega que não ficou satisfeito com o resultado, que ainda persiste com algum sintoma. Camila, nesse cenário, qual a sua opção de tratamento? Como é que você conduz esse caso dali para frente? Existe um trabalho só falando sobre reinfiltração, né? Na falha, teoricamente. Se você conseguir olhar os critérios de sucesso, e você vai olhar esses, né, pela Umeract ou Arce, que eles fizeram critérios de sucesso da infiltração, é um critério de sucesso interessante, porque ele fala melhora de 20 pontos de alguma dos scores que você colocar, ou menos, na verdade, de 50%, até 50%, né? Mais 50%, menos é falha. Então, é bem interessante, porque nem é tanto, né? Não é 70%, 80% de melhora. E quando você for pensar em reinfiltração, vamos supor que ele entrou na sua casuística de falha, né? Ele não respondeu a isso, na casuística do Meractioar, a pontuação foi ruim. Então, você pode ter dois caminhos. Ou você vai alinhar com o paciente, não vai fazer nada, né? Ou, que é o mais interessante, que até o Congresso Europeu, né, o fluxograma europeu indica, você pode repetir o mesmo produto, se você quiser, para ver a resposta dele, ou você mudar a característica do produto. Você usa um outro produto de características diferentes. Então, se você usou de baixo peso molecular, você pode usar um de intermediário ou alto. Se você usou um produto que tem uma concentração baixa, você pode mudar um para uma concentração alta. Então, esse talvez seja a melhor indicação, que é o que eu conduzo hoje. Eu tento buscar qual que é o produto que o paciente usou e que muitas vezes eles não sabem, o que é muito interessante, porque eles também acham o que o Granato falou que é igual. Usei um ácido aí, mas não, eu preciso saber qual que é o ácido, né? Eu costumo dizer que eu comi uma banana, mas tem 1000 tipos de banana que você vai no mercado, não é só uma, tem mais de 6 tipos. Então, você consegue ver que no ácido a gente tem mais de 30 tipos. Então, se ele falhou com um tipo X, eu posso usar um tipo Y, mas não está errado 100% você repetir o X, tá? Segundo os guidelines. Mas na minha concepção, eu ainda assim acho que vale a pena. Se eu achar que no meu portfólio de indicação, tomar um short leve, um paciente que não é tão idoso, não tem indicação cirúrgica, um eixo alinhado, ele está engajado na fisioterapia, está tomando, às vezes, medicações adjuvantes, nutracêuticos, aí eu acho que sim, eu repito, mas eu escolho um produto diferente. Você, Grangeiro, qual a Essa, sua abordagem nesse? é exatamente essa linha também, Adriana. Eu acho que o importante é isso, é o paciente ter o entendimento de que a viscosuplementação, na realidade, é um procedimento que faz parte de um combo, né? Esse para mim é o grande foco do tratamento. Esse para mim é o grande na realidade você conseguir enganjar esse paciente nesse tratamento que ele acaba sendo um tratamento com várias vertentes, tá? E você, Granata, como você aborda esses pacientes que não respondem satisfatoriamente ao ácido hialurônico? Exatamente como a Camila falou, na minha anamnese, quando esse paciente já vem de outro lugar, que foi aplicado o hialuronato de sódio, e esse paciente não teve melhora e vem buscar uma nova solução, na minha anamnese, uma questão fundamental que eu falo, olha, por favor, ligue aonde você fez e obtenha o nome do produto, porque com essa informação eu vou ter a viscosidade desse produto. E não tem como eu desmerecer o tratamento num produto de 1,0 milipascal que foi injetado no paciente e os produtos de 200 a 300 milipascal são os produtos que, na grande maioria das vezes, vão excelente, muito bem. Até tem um produto agora aí novo de 900 milipascal, nem sei se precisa de tudo isso. Sinceramente, ainda estou em dúvida se precisa de tudo isso, acho que não. Acho que seria com grau 5 uma tentativa do paciente não ir para a prótese. Mas não tem como eu comparar
Fusca com Mercedes e BMW. Então, se esse paciente chegou aqui, eu julgo ser produtos de baixíssima viscosidade, que obviamente tem um peso molecular baixo ou uma concentração baixa. Os de baixíssima, de 1.0, 2.0, 3.5 milipascal, eles são de baixíssima para mim. Porque o ponto de cisalhamento de uma artrose, esse líquido já está com 3 a 5, eu vou acrescentar o quê para ele? Então, eu preciso de alguma coisa maior que 40, que o líquido sinovial maior. Existem os produtos de média viscosidade e existem os produtos de alta viscosidade, que no país tem todos. Então, eu toco, eu uso. A minha insatisfação e a minha preocupação é quando esse paciente já fez um produto que eu julgo ser ótimo. Aí é que mora o problema. Muito interessante. Essa conversa realmente poderia durar muito tempo, mas infelizmente nosso tempo aqui é limitado e eu gostaria de agradecer a Adriano, presença. eu posso fazer só uma Finais. observação? À vontade, Grangeiro. Olha só, eu acho que a coisa mais importante aqui é as pessoas entenderem que a viscosuplementação ela não é uma panaceia. Eu tenho uma história muito interessante que aconteceu conosco em 2016 na policlínica dos atletas durante os Jogos Olímpicos, em que a gente, para a farmácia da policlínica, a gente comprou um determinado número de ácidos hialurônicos para a gente ter disponível na farmácia, porque era até uma exigência que tinha do Comitê Olímpico Internacional naquela ocasião. E, na ocasião, me chega um cidadão lá do Egito, o médico do chefe da delegação do Egito, e ele me emite uma prescrição lá de que ele queria absolutamente as 25 seringas lá, os 25 produtos lá que a gente havia colocado na policlínica. Por quê? Porque os atletas dele estavam acostumados a fazer viscosuplementação. Eles tinham dor no joelho e eles estavam habituados a fazer essa viscosuplementação. Então, eu acho que talvez seja oportuno nesse podcast aqui a gente chamar essa atenção. Eu acho que, na realidade, quando bem indicado, quando bem feito, surte bastante efeito, mas há de se tomar muito cuidado na extrapolação das indicações do ácido hialurônico. Ácido hialurônico não veio para resolver o problema de tudo que é dor que existe no joelho, sobretudo em atletas hoje, porque muito se vende para os atletas que você fazendo uma viscosuplementação, você vai prevenir que eles tenham artrose no futuro. Eu queria só fazer esse adendo. Camila, Granata, você tem algumas considerações finais? Não, eu concordo, para deixar, a gente está aqui deixando bem claro que a gente está conversando sobre osteoartrite, em pacientes que já têm um quadro de osteoartrite instalado, de grau considerado leve ou moderado, e que a gente está, né, focando nesse público. A gente nem conversou aqui sobre síndrome patelofemoral, a gente nem conversou aqui sobre o atleta jovem como lesão e como uso preventivo de algum tipo de lesão. A gente conversou aqui por paciente que já é sintomático com osteoartrite, grau leve a moderado, que isso pode ser uma terapia muito interessante para a melhora da dor e da função. Granata, para encerrar. O hialuronato de sódio, ou ácido hialurônico, é um produto que evoluiu demais nos últimos 30 anos, desde quando surgiu em 1974, cada vez mais com a indústria farmacêutica investindo na qualidade do produto, com as propriedades que necessitam ter. Eu acho que é um produto que veio para ficar, para ajudar o paciente. Só não pode ser comparado, é o que a Camila falou, eu já citei, né? Produtos não, os ácidos não são iguais, não são os mesmos. Bom, realmente, como eu havia dizendo, esse é um bate-papo que poderia durar muito tempo, mas infelizmente nosso tempo aqui é limitado. Então, gostaria muito de agradecer essa oportunidade de conversar com todos vocês, doutor Grangeiro, doutora Camila, doutor Granata. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! A ciência do movimento tem nome, supraial,
muito mais que suplementação.